É uma honra. Eu sou professora Jamile, do Centro Universitário do UDF. É uma honra para mim participar mais uma vez desse evento, abrindo esse evento tão importante para os nossos alunos. Então, boa tarde a todos, a todas. Damos início ao 6º intercâmbio de sustentação oral do STJ, dos cursos de Direito do grupo do Cruzeiro do Sul Educacional. Antes de iniciar nosso evento, queremos fazer um agradecimento ao Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do seu presidente, bem como ao excelentíssimo ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, professor do UDF e membro da 3ª turma de Direito Privado, a qual já presidiu e que nos concede, desde 2016, esse espaço para que nossos alunos possam adquirir esta experiência relevante em seus currículos. Esta edição está sendo realizada de forma virtual em razão da pandemia que vivemos. Aproveitamos também para agradecer aos estudantes que participam do intercâmbio, tanto como oradores, quanto ouvintes, e a todos os funcionários do DF que nos apoiaram para que este evento ocorresse. Para este evento, encontram-se presentes o excelentíssimo ministro do STJ e professor do UDF, Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, a magnífica reitora do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, professora doutora Beatriz Maria Eckerthoff, o magnífico reitor do Centro Universitário Brás Cubas, professor doutor Rafael Ribeiro, o ilustríssimo professor do curso de Direito da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, professor mestre emérito Eduardo Ganimedes Costa, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito da Universidade de Franca, Unifran, professor doutor Esdras Lovo, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito da Faculdade de São Sebastião, FAS, e Centro Universitário Módulo, professor doutor Marcelino Sato Matsuda, o ilustríssimo professor adjunto Antônio Toscano Filho, representando o coordenador do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, professor mestre Antônio Toscano Filho, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, professor Dr. Fábio Scopel Vanin, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Cezuca, professor Dr. Guilherme de Oliveira Feldens, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, CEUNSP, professor especialista George Alexandre, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul, professor Dr. Wellington Ferreira de Amorim, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Brás Cubas, professor pós-doutor Ivan de Oliveira Silva, a ilustríssima professora Thais Amoroso Pascoal Lunardi, do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade Positivo, UP, o ilustríssimo coordenador do curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, nosso professor querido, Dr. Paulo Campanha Santana. Passamos agora a palavra para a abertura solene deste evento ao excelentíssimo senhor ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, integrante do Superior Tribunal de Justiça desde 2013, membro da 3ª turma de Direito Privado e da 2ª sessão, e nosso professor no UDF. Obrigado, boa tarde a todos. Eu fico extremamente, na verdade, emocionado de ver um encontro que começou tão pequenininho, né, no UDF, pensando que seria interessante para os alunos que essa movimentação de estar dentro do tribunal e ver como é que funciona efetivamente o tribunal.
E hoje, com tantas pessoas, com tantos professores aqui presentes, para mim, me deixa muito emocionado ver um movimento, um encontro. Aliás, é o 6º evento que fazemos. Para mim, realmente mostra que a semente foi devidamente plantada, né? Eu tenho muita satisfação em poder fazer uma saudação especial à minha magnífica reitora, professora Beatriz Maria Eckert Hoff. Sinta-se abraçada, uma satisfação muito grande estar sob o palio de Vossa Magnificência, assim como o nosso reitor que nos acompanha também, o reitor Rafael Ribeiro, magnífico reitor também, sinta-se abraçado, seja bem-vindo, ainda que virtualmente, ao Superior Tribunal de Justiça. Eu faço uma saudação ao meu coordenador e, em nome dele, faço a saudação a todos aqueles que já foram nominados pela nossa acolhedora, professora Jamile Campeiro. Então, faço uma saudação muito especial ao meu coordenador, Paulo Campanha, e peço licença a ele para fazer outras 2 saudações só. E vou dizer os motivos pelos quais eu vou fazer essas outras 2 saudações. Uma é o professor Marcelino Matsuda, que demos aula, penso, desde o século passado, né, em São Paulo. Então, é uma satisfação poder revê-lo. E, de outro lado, faço uma saudação também ao nosso coordenador Esdras Lobo. Explico. Ele é de Franca, foi a minha primeira comarca. É a primeira comarca da gente, a gente nunca esquece, já diria mais ou menos a propaganda. Mas, em termos de terreno fértil, né? Esta semana, no início da semana passada, no finalzinho da semana passada, eu tive um encontro com o professor Eduardo Veracruz, falando de educação, de direitos humanos, e ele disse assim, se a educação é cara, imagine a ignorância. E eu vejo que a importância do que o DF faz pela qualidade do ensino. Essa qualidade de ensino é fruto daquilo que nos ensinou o professor Hermes Figueiredo. É uma geração em que se batia por educação, educação e educação de qualidade. A única forma de se ter, como ensinava Aristóteles, a vida com felicidade, que é a nossa maior virtude. Então, e sei que os ensinamentos do professor Hermes estão em solo muito fértil nas mãos da nossa magnífica reitora, professora Beatriz Maria Eckert Hoff. Então, tenho muita satisfação em trazer a debate esses temas. Eu escolhi um tema que me pareceu extremamente interessante, rezando que não fosse decidido, mas foi. De qualquer forma, é um tema que não resultou de pacificidade alguma, de modo que ele continua atual nos nossos corações jurídicos. De outra forma, o que demonstra a importância do Superior Tribunal de Justiça são casos assim, né, onde cada turma tem uma posição e se vai ao Superior Tribunal de Justiça na sessão com C cedilha, que é o nosso grupo, e ali vamos pacificar temas que são extremamente importantes na nossa vida social. Dou como exemplo um caso de abuso sexual em trem que vinha acontecendo lá no estado de São Paulo, no metropolitano de São Paulo. A terceira turma votava no sentido de que esses abusos deveriam ser indenizados pelo metropolitano de São Paulo, por maioria apertada, e a quarta turma, por maioria, mas também apertada, entendia no sentido oposto, ou seja, dizendo que nós estamos diante de um fortuito externo e que não seria possível a transportadora, que tem a obrigação de levar o passageiro de um ponto ao outro de incógnito, não teria essa responsabilidade em razão do fortuito externo. Eu tinha a impressão, no meu modo de ver, que não era evento externo, não é? É que, na verdade, isso aí deveria ser indenizado. É uma afronta imensa aquilo que vinha acontecendo, e demais disso, naquele caso que veio a julgamento, ou naqueles casos que vieram a julgamento, a coisa sempre se passava numa mesma estação, de modo que seria impossível
ao metropolitano resolver essa questão fazendo a devida fiscalização. Mas o importante é que a terceira turma tinha uma posição no sentido de pagar a indenização por dano moral e a quarta turma tinha a posição no sentido de não pagar a indenização por dano moral, ainda que sempre por apertada maioria, quer de um lado, quer de outro. A grande vantagem é que isto foi a julgamento na sessão, em vários de divergência, e ali se pacificou o tema, dizendo, olha, aqui nesse caso, efetivamente, não cabe indenização por dano moral por ser um fato, um evento, um fortuito externo. Tenho eu que, ainda que ao meu coração não deveria ter sido essa a posição, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça trouxe à baila e deu a segurança jurídica que se pretendia a respeito de um tema tão importante nos dias de hoje, né? Essas questões de abuso sexual nós estamos tendo muito aqui no STJ e realmente cabe ao Tribunal da Cidadania dizer qual é o melhor direito em situações que tais. Eu fico extremamente feliz, como já disse, de poder participar de mais esse evento. Espero que os alunos aproveitem isto que o Grupo Cruzeiro do Sul, plantado pelo nosso professor Hermes Figueiredo, deixou de legado para nós. Aproveitem e esperando em Deus, se Deus quiser, que no próximo ano possamos todos nos encontrar aqui dentro, no STJ, com alguns alunos também comparecendo aqui ao Tribunal da Cidadania. Professora Beatriz Maria, para mim é mais uma vez uma alegria muito grande poder estar ao lado de Vossa Magnificência num evento deste porte que está crescendo fabulosamente. Não? Então, muito obrigado pela atenção. Conte comigo, esses eventos acadêmicos eu acho de extrema importância para o aluno de direito ver que realmente que aquilo que ele aprende nos bancos realmente se discute aqui, como é o caso desse evento fortuito externo, fortuito interno que eu estou falando aqui. Então, para mim é uma satisfação muito grande e com os cumprimentos, pedindo que todos se sintam abraçados, que o ano que vem isso será, se Deus quiser, feito de forma presencial. Eu retomo a palavra à nossa acolhedora, né, professora Jamile Campelo. Muito obrigado a todos, saúde e até breve. Muito obrigada, professor, ministro Paulo Dias. Agora vamos, neste momento, passar a palavra à nossa magnífica reitora do DF, professora doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff. Obrigada, professora Jamile. Uma boa tarde a todos. Professor doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro do STJ e professor do DF, uma grande honra tê-lo aqui com a gente novamente, dessa vez de forma virtual, sempre muito bem recebidos dentro do STJ, quando pudemos fazer de forma presencial, já há muitos anos. Então, queria agradecer muito ao senhor por essa abertura, por dar essa possibilidade aos nossos alunos, né? Sem a abertura do STJ, sem o seu trabalho, sem essa parceria sua conosco, isso não seria possível. Então, cumprimento e desde já agradeço. E muito bom vê-lo aqui com saúde, né? Neste momento de travessia, que todos nós tivemos alguns percalços, e o senhor especialmente, né, nos alegra duplamente aí com a sua presença, né, depois da trajetória. Queria cumprimentar todos os coordenadores de curso, já citados, né, aqui pela nossa cerimonialista, professora Jamile, mas vou citar rapidamente Dr. Eduardo Ganimedes, da Unicid, Dr. Esdras Lovo, da Unifran, Dr. Marcelino Matsuda, do módulo e da FAS. Eu acho que vocês, três coordenadores, estão conosco desde o início, né? E outros, né? O nosso querido coordenador Viana, que ano passado já não pôde participar, né? Infelizmente, o perdemos
por esse momento da Covid, fazer a nossa homenagem a ele também. Eu acho que foram os 4 coordenadores que iniciaram com a gente, com o DF, essa parceria, né? E trouxeram os alunos dessas IES. E aos poucos foram entrando, né, as outras instituições. Então, cumprimento também aqui o Antônio Toscano, representando aqui o coordenador Arthur Souto, da Unip, Fábio Vanin, da FSG, Guilherme Feldnes, da Cizuca, Jorge Abduch, do CEUNSP, Wellington Amorim, da Unixul, também ali junto, né, com o Ganimedes, professor Ganimedes, doutor Ivan Durães, da Brás Cubas, doutora Thaís Pascoal, representando aqui o coordenador Eduardo Silva, da Universidade Positivo, e doutor Paulo Campanha, coordenador nosso do DF, nosso caríssimo coordenador da graduação e do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Em seu nome, professor Paulo, cumprimento todos os professores aqui presentes, todos os estudantes e toda a comunidade externa presente, familiares dos estudantes, certamente alguns acompanhando aqui, os que vieram apresentar seus trabalhos. Cumprimento o professor Frederico, né, que coordena junto com o professor Paulo NPJ e este evento, professor Rodrigo Capone e a Jamile. Cumprimento, então, aqui presente o caríssimo colega, reitor Rafael, reitor da Brás Cubas, e em nome do reitor Rafael, cumprimento todos os reitores das universidades aqui citadas, que têm os seus coordenadores aqui presentes, né, que dão todo o apoio também. Agradeço muito aos colegas reitores, que sempre a gente trabalha muito em sintonia e muito em parceria, né, para esses eventos terem continuidade. Ministro Paulo Moura, o senhor falou muito bem, referenciando o nosso queridíssimo e sempre presente entre nós, professor Hermes Ferreira Figueiredo. Na sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem lindíssima ao professor Hermes, com a presença dos filhos Débora e Fábio, que falaram um pouco, né, sobre a trajetória do professor Hermes, o lançamento do livro A Origem das Estrelas. E o professor Paulo Moura sintetizou muito bem agora o que eu ia falar, só queria ratificar que quando a gente olha para tudo isso, né, a gente vê sonhos, realizações, a gente vê muito mais do que prédios, do que instituições, do que ver esses sonhos, realizações, legado, um grande legado deixado para a educação enquanto grupo educacional, mas também para a educação do nosso país, com quem ele sempre, como dirigente em sindicatos e em níveis superiores da educação do nosso país, o professor Hermes sempre fez teve uma trajetória e trilhou um caminho de muito diálogo com as autoridades, com o Estado, com o MEC, com o CAPES, para galgar aí uma excelência na educação do país, né? Isso tudo nos honra e nos enobrece muito, e nós podemos dizer com toda certeza que isso tudo tem também um pouco de nós, né? O professor Hermes foi muito perspicaz, inteligente, um homem anos-luz à nossa frente, um educador, um professor, e que lutou pela qualidade, pela excelência na educação. Acho que cabe a nós dar essa continuidade. Então, eu queria dizer aqui que esse primeiro evento, o DF, teve sempre uma tradição de ter esses eventos dentro de tribunais, né? Mas ele tomou um corpo maior em 2016, com a parceria do ministro Paulo Moura, né, nosso professor no DF, que abriu, de fato, a casa, né, do STJ. Na época era a ministra Laurita Vaz, não é, ministro?
Então, agradeço, estendo um agradecimento também à ministra, que na época abriu as portas para adentrarmos literalmente, né, no STJ, e agora não é possível, agora tem que ser de forma virtual, e agradeço também ao presidente atual, ministro do STJ, doutor Humberto Martins. Por favor, ministro Paulo, estenda a ele os nossos agradecimentos. E queria agradecer também, fazer um agradecimento especial, além de agradecer muito ao professor Hermes, agradecer também ao professor Renato Padovese, que na época era diretor acadêmico e que abriu tudo isso também. Lembro-me muito bem, em 2015, quando nós fizemos o evento, só com o DF, e a gente apresentou a proposta para o professor Renato de integrar todas as IES do grupo. Afinal de contas, isso é uma honra muito grande para os nossos alunos, né? E uma etapa da formação única para os estudantes que têm a oportunidade de fazer as suas arguições num momento como este. Então, estender isso a todas as IES do grupo foi uma grande iniciativa e, como disse o ministro, está crescendo muito, né? Que bom, né, que a família está crescendo a cada ano, a cada novos irmãos entrando. Então, as IES que entraram depois disso, né, estão todos de parabéns. Queria dizer que esse é um momento também de agradecer aos alunos, né, aos estudantes pela coragem, pela ousadia, né? Eu sei que esse momento não é assim tão simples, mas é desafiador e toda a coragem, todo desafio, toda a ousadia traz satisfação, traz aprendizados, então vocês estão de parabéns. Então é com muita honra, né, que nós realizamos essa 6ª edição, com essa parceria com o Superior Tribunal da Justiça, e é um evento que tem marcado história nos cursos de Direito, como o ministro já falou, do grupo, né? Um intercâmbio que oportuniza, além de agregar e de aproximar as IES do grupo, oportuniza os nossos alunos a essa prática, né? Adquirida em sala de aula, trazer para situações fáticas, simuladas, né? E possibilita avaliar a importância da interação dos conhecimentos teórico-práticos, e eu acho que principalmente, né, desenvolver habilidades e competências próprias dos profissionais do direito, reproduzindo essas sensações reais, né, experimentadas por advogados na tribuna. E saibam vocês, estudantes, este momento, em função da pandemia, estamos fazendo de forma virtual. Mesmo de forma virtual, para poucos, né? Muitos advogados já formados não têm essa oportunidade de ter essa sensação de experimentar real, né? Fazer essa experimentação real na tribuna, uma tribuna virtual, mas uma tribuna. Então, estão todos de parabéns, né? E não poderíamos deixar de dizer que nesses tempos em que nós vivemos, né, de incertezas, de travessia, de pandemia e pós-pandemia, eu acho que a gente está numa travessia aí quase chegando do outro lado da margem, assim se espera, né? Então, nós estamos em tempos de muitas dificuldades, mas como a gente sabe, né, em tempos de grandes dificuldades e em tempos de guerra, temos também grandes oportunidades. Então, é preciso olhar para isso, né? E nesse cenário desafiador, o DF e todas as IES do grupo certamente se reinventaram e continuam se reinventando e se destacando de forma virtual, para proporcionar aos nossos alunos o desenvolvimento de competências e habilidades de forma neogeneralista, né, tão requeridas nesse século XXI. Então, parabéns aos estudantes. Queria finalizar agradecendo muito ao senhor ministro, novamente, professor Paulo Moura, sempre muito gentil, sempre muito solícito, sempre muito competente, os alunos adoram suas aulas, né? E o senhor sempre com
competência, mas ao mesmo tempo com muita simplicidade, nos recebe e abre os espaços para a gente trazer os nossos alunos para isso. Um agradecimento também ao nosso presidente atual, o senhor Fábio Fossen, presidente atual da Cruzeiro do Sul Educacional, o nosso querido diretor de Educação Presencial, professor Luiz Henrique Amaral, que também é reitor da Universidade Cruzeiro do Sul e da Unicid, e o agradecimento especial ao nosso coordenador aqui do EF, que agencia tudo isso com vocês, né? Juntamente com o professor Frederico, com o professor Rodrigo, mas o professor Paulo é que possibilita tudo isso, né? E agrega todos vocês, coordenadores, para esse momento. Então, agradecer e desejar a vocês, alunos, estudantes aqui presentes hoje, um bom trabalho, e saibam que só de estar aqui vocês já são vitoriosos, vocês já estão em primeiro lugar, não importa a classificação, estando aqui já é uma vitória, né? Se classificar já é estar em primeiro. Então, parabéns a todos, um bom evento. Muito obrigada. Muito obrigada. As palavras da nossa querida, magnífica reitora, doutora Beatriz. Agradecemos, então, a presença do ministro Moura Ribeiro, da magnífica reitora, doutora Beatriz, e ainda do magnífico reitor, doutor Rafael, pois, em razão de compromissos profissionais, ausentar-se-ão do evento. Passo agora a palavra, neste momento, ao ilustríssimo coordenador do curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, professor doutor Paulo Campanha Santana, que conduzirá o evento a partir de agora. Boa tarde a todos, magnífica reitora, professora doutora Beatriz Maria Kethoff, magnífico reitor, professor Rafael Ribeiro, do Centro Universidade de Brás Cubas, que estávamos juntos ano passado no seu ingresso, todos os coordenadores e professores que representam os coordenadores do nosso grupo Cruzeiro do Sul Educacional, que ao final cada um vai ter oportunidade de falar. Não tem muito o que falar depois de ouvir as palavras do ministro e as palavras da nossa magnífica reitora. Apenas posso externar aqui a honra que é para mim. Nós tínhamos um quarteto fantástico aqui quando eu cheguei em 2018, que era formado pelo nosso emérito, professor Ganimedes, professor Esdras Lobo e professor Marcelino Matsuda, e nosso professor José Viana, e a quem a professora Beatriz já fez sua referência. Eu sempre me referi aos quatro como quarteto fantástico, desde que nos conhecemos em 2018, que muito nos acolheu, que são os grandes responsáveis, na realidade, pela nossa integração, pela forma, pela postura que sempre tem acolhedora. Eu lembro quando cheguei lá em 2018, naquele encontro do Grupo Cruzeiro do Sul, aquele caloroso abraço que recebi de cada um, e assim eles o fazem a cada integrante que vem. Então, os grandes responsáveis pela nossa integração, pela nossa harmonia e pela nossa expectativa por este evento. Para mim, então, agora ficou o trio fantástico, né? Não mais o quarteto, e o nosso quarteto, o quarto apenas em memória, né? Eternamente em nossos corações. Então, esse evento é um evento muito grandioso. Como já até disse o professor Ivano, antes de iniciarmos, é aquele evento que você já espera desde o início do ano, aquele encontro de estar com todos, que infelizmente neste ano, no ano passado, já não pudemos estar presentes. Só estarmos de nos encontrar e poder abraçar um ao outro, de verdade, nós já ganhamos. Nós já ganhamos. Mas só que muito mais que isso, né? Nós temos a oportunidade de, juntamente com os nossos professores e de nossos alunos, nos congraçar. O professor, o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, ele é muito cuidadoso com esse evento e ele fica semanas, às vezes mais de mês, para escolher qual caso que ele vai apresentar para os nossos alunos. Isso, como bem dito, tanto por ele quanto nossa professora Beatriz, para dar o maior realismo possível à nossa atividade. Então, assim, ele pega um caso que está assim palpitando no tribunal, como ele deu exemplo de terceira e quarta turma que divergem, e coloca esse caso para nós. Esse caso que vai ser anunciado, que eu vou resumir para a nossa assistência poder entender, acabou de ser julgado, mas, como ele falou, ainda está longe de uma pacificação. São quando as turmas do STJ elas divergem,
e leva-se para a sessão, para a segunda sessão, que é composta pela terceira e quarta turma de direito privado do STJ, e eles procuram decidir, mas como ele bem destacou, esse caso ainda não foi pacificado. Mas para que isso tudo pudesse estar acontecendo, olha, isso é um empenho institucional muito grande. Eu não posso deixar de iniciar a condução dos trabalhos sem destacar tanto a nossa professora Beatriz, que nos apoia integralmente, e sua equipe. Há pessoas na equipe da reitoria que trabalham conosco, há uma equipe do Conecta, e aqui o professor Frederico, professor Rodrigo Capone, professora Jamile, e desde semana passada, diariamente reuniam-se para testar todas as planilhas, porque as avaliações ocorrerão de forma online, e eu faço questão de nominar o Abraão França, Ana Camila, Gabriela Aparecida, João Vitor, Josias Veleda, Lidiane Almeida, Lorena Luiz e Rafael Marques. Todos esses colaboradores que estão diretamente envolvidos aqui no background, nos bastidores, em uma sala específica, cada um acompanhando aqui a avaliação de cada um, para que possamos ter o evento de uma forma melhor possível. Então, apenas ratificando, cada avaliador recebeu um link onde ele avaliará todos aqueles oradores, entretanto, não avaliará o seu aluno, o aluno da sua instituição, e assim que ele coloca a nota, essa nota ela vai para uma planilha geral que já nos coloca. E para quem está nos assistindo, para que possam compreender, há um orador aqui de cada instituição, são 12 participantes, e eles são avaliados em 6 critérios. O primeiro deles é postura, segundo, dicção, terceiro, carga emocional da apresentação, o quarto critério é a fundamentação e a argumentação sólida e persuasiva, o quinto critério, a estrutura da apresentação, concatenação de ideias e coerência do pedido, e, por último, a avaliação global. Cada critério desse, nós, avaliadores, iremos dar uma nota de 0 a 100. O vencedor é aquele que conseguir maior média aritmética resultante da avaliação de todos os examinadores. Cada orador, cada aluno participante terá um prazo de 10 minutos controlado por mim, que estou coordenando a atividade. E a apresentação segue uma ordem alfabética, onde, como destaquei, o coordenador não avalia o aluno de sua instituição. E o caso que nós discutiremos hoje aqui, como destaquei, trata-se de um recurso especial interposto perante o Tribunal de Justiça, onde avalia o caso onde uma ação de indenização de danos morais com pedido de compensação materiais, com pedido de compensação de danos morais, ajuizada pelo recorrente, que é o José Henrique Golvão Monteverde, em face de Trigo Alimentos Sociedade Anônima e Supermercado Bom Dia Limitada, em face da presença de corpo estranho em alimento comercializado pelas réis, que era um pacote de arroz. E a sentença julgou improcedente os pedidos em relação ao supermercado, acolhendo-se em parte em relação a Trigo Alimentos Sociedade Anônima, para condená-lo ao pagamento de R$ 35 por danos morais e de R$ 6.000 a título de compensação por danos morais. O tribunal decidiu, e aí o recorrente, que é o José Henrique Galvão Monteverde, vai ao Superior Tribunal de Justiça recorrer da decisão que foi proferida na tribunal anterior. Então, para isso, nós chamaremos aqui em ordem alfabética, e o nosso aluno, o candidato pode optar por recorrer tanto pelo supermercado e bem como pelo próprio recorrente. E eles farão no tempo de 10 minutos. Pronto, dando prosseguimento. Doutor Felipe Rebelo, o senhor vai fazer sustentação oral em favor de quem? Pelo recorrente, professor Paulo. Recorrente. Doutor, então, por gentileza, a partir deste instante, só tem 10 minutos. Pois não. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa de quem cumprimento também os demais julgadores desta casa e o senhor subprocurador-geral da República, bem como registro meus cumprimentos aos demais colegas e ouvintes dessa sessão virtual.
É um prazer e uma honra estar pela primeira vez nessa tribuna, dispondo de alguns minutos da atenção de Vossas Excelências, para sustentar oralmente as razões recursais do recorrente. Sobretudo porque, ministro Paulo Campanha, este tribunal decidirá hoje a respeito de relevante matéria que consiste em definir se a ocorrência do dano moral, no caso de produto impróprio para consumo, depende ou não da efetiva ingestão do alimento defeituoso pelo consumidor. Esse recurso foi interposto pelo consumidor com fundamento nas alíneas A e C, do inciso 3 do artigo 105 da Constituição da República. Registro também que a pretensão recursal está limitada ao restabelecimento da sentença, porque o autor não recorreu da decisão proferida na origem, mas somente do acórdão estadual, que a reformou, inclusive, excluindo a condenação de R$ 6.000 arbitrados pelo juízo de origem, a título de indenização por danos morais e, claro, em favor do consumidor. Aliás, eminentes ministros, me parece relevante mais outro registro. Não se pretende aqui rediscutir nenhuma questão fática e probatória estranho àquilo que constou e ficou definido no acórdão recorrido. Então, somente o que se pretende é a defesa da norma federal tida como violada. Em outras palavras, ministro Moura Ribeiro, o recorrente, ao abrir 4 embalagens de arroz que acabou de adquirir de supermercado de sua confiança para o consumo imediato seu e de sua família, se deparou com uma substância escura e absolutamente estranha no produto. Por óbvio, o consumidor se angustiou, mas ainda bem que não os cozinhou ou sequer os ingeriu. No entanto, no entendimento do acórdão estadual, não haveria, só por isso, nenhum abalo moral ao consumidor, pois a mera aquisição desse produto defeituoso não seria capaz de atingir, e aqui abro aspas para me referir ao acórdão recorrido, a esfera do abalo mais profundo, capaz de gerar indenização por dano moral, já que não houve o consumo de arroz, e sim o mero manuseio do produto. Contudo, no entendimento dessa defesa, o acórdão da Corte Estadual violou os artigos 6º, inciso 1, o artigo 8º, bem como o artigo 12, caput do CDC. Ainda, a divergência jurisprudencial levantada pelo recorrente quanto à solução diversa dada à mesma matéria por diversos tribunais estaduais. Esse recurso especial foi admitido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o advogado subscritor possui procuração nos autos e o preparo foi devidamente observado pelo recorrente. É importante que se diga que o recurso também é regular e tempestivo. Adianto que, no sentido dessa defesa, ministro Ganimedes, não seria necessária a ingestão do corpo estranho pelo consumidor, não seria necessária a ingestão de corpo estranho indevidamente presente em qualquer alimento, para que se configurem os danos morais em favor do consumidor, diante do próprio potencial lesivo e que poderia ocasionar sérios e graves prejuízos à saúde do consumidor. Essa, aliás, é a jurisprudência recente da terceira turma deste Colégio Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes julgamentos. No recurso especial de número 1.801.593 do Rio Grande do Sul, e também no recurso especial de número 1.876.046 do Paraná, bem como no agravo interno no recurso especial de número 1.908.651, originário no Tribunal de Santa Catarina. Analogicamente, essa Corte Superior tem entendido que, em caso de comercialização de produtos vencidos, há sim o dever de indenizar moralmente o consumidor. Senhores ministros, peço licença para parafrasear, inclusive, um dos textos judaicos: a sabedoria alimenta a alma e o alimento nutre o corpo. Esse talvez seja o motivo pelo qual o alimento sempre foi e ainda é considerado sagrado nas diversas manifestações religiosas por todo o país. Mas alguns alimentos, ainda assim, ao meu ver, são mais especiais e simbólicos do que outros. Vejam, assim como é o pão para a tradição cristã, acredito que o arroz é para o povo brasileiro, porque cada um de nós, ministro Moura Ribeiro, consome cerca de 34 quilos desse produto por ano. É o que mostra, inclusive, uma recente pesquisa sobre o consumo nacional desse alimento, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz. E não é só, ministros, me permitam também destacar aqui 3 ou 4 fundamentos jurídicos que me parecem essenciais para a solução dessa matéria. Em primeiro, o direito à alimentação adequada é garantia fundamental, essencial à dignidade da pessoa humana. Esse direito social, aliás, foi introduzido na nossa Constituição a partir da Emenda Constitucional 64. É, portanto, um fundamento do Estado Democrático de Direito. Assim, o poder público e os particulares não só podem, mas como devem, adotar conjuntamente ações concretas e efetivas,
de modo a garantir a segurança alimentar dos consumidores, em garantia até mesmo a eficácia horizontal de toda norma constitucional. Em segundo, já no plano infraconstitucional, conforme prevê o artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança desses consumidores. O que existe, portanto, é uma imposição legal, protegendo objetivamente a segurança do consumidor para que ele não seja colocado sob qualquer risco anormal em hipótese alguma. Em terceiro, senhores ministros, o direito à segurança do consumidor e a confiança dele na cadeia de consumo me parecem um fundamento essencial do ordenamento consumerista. E, no caso, me permitam registrar que foi demonstrado através de laudo pericial que o arroz comercializado pela recorrida continha insetos vivos e mortos. Vejam, eminentes ministros, estamos tratando aqui de insetos vivos e mortos sobre um alimento que registra se foi devidamente armazenado e embalado pelo consumidor. Estamos diante de verdadeiro defeito do produto, que expõe não só a qualidade daquele arroz, mas, sobretudo, expôs o consumidor e seus filhos a risco de doenças graves e até mesmo a morte. Ministro Paulo Campanha, imagine se Vossa Excelência, Deus os livre, se deparasse com insetos sobre a sua refeição. Ainda que pelo nosso bem que Vossa Excelência não consumisse essa refeição, eu pergunto, isso não abalaria a sua confiança com o produto? Eu imagino que, evidentemente, que sim, ministro Paulo Campanha, e isso me parece exatamente o caso dos autos. O risco à saúde do consumidor foi constatado no laudo pericial, uma vez que a ingestão desse alimento poderia ocasionar doença grave a ele e aos seus familiares. Ao juiz dessa defesa, a ingestão do produto defeituoso constitui mero exaurimento do ato ilícito, que já foi, inclusive, praticado pelo recorrido, com a simples comercialização do arroz na prateleira dos mercados. E a ingestão ou não do alimento serviria somente como critério para a majoração do quanto indenizatório, mas não para a caracterização do dano em si, por se tratar de dano moral presumido, ou seja, em ré ipsa, como já sabem, assim considerado pela maior parte da doutrina e da jurisprudência consumerista. Peço vênia para reproduzir, ainda que brevemente, a conclusão adotada pela eminente ministra Nancy Andrighi no recurso especial de número 1.830.103. Abro aspas, a simples comercialização do produto contendo corpo estranho possui a mesma consequência negativa à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita. Aliás, importante registrar, e aqui já caminho ao final, que a indenização não era excessiva e foi arbitrada pela origem de forma moderada, observando o critério punitivo e a capacidade econômica da ré. Portanto, eminentes ministros, insisto no conhecimento e provimento desse recurso para que, ao final, seja restabelecida a sentença proferida na origem, reformando-se assim o acórdão preferido pela instância ACOL. Inclusive, essa defesa insiste também na reversão dos ônus sucumbenciais e na majoração dos honorários de advogado, considerando principalmente a complexidade da causa. Por fim, devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, sem não antes agradecê-lo novamente pela atenção. Boa tarde. Parabéns, doutor Felipe, pela brilhante apresentação. Eu agora convido os colegas ministros, coordenadores, o ministro Esdras Lovo e os demais, para realizar a avaliação. Passo agora a palavra ao nosso ilustríssimo coordenador do curso de Direito da Universidade de Cruzeiro do Sul, professor mestre Wellington Ferreira de Amorim. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar aqui agradecendo ao professor Paulo Campanha, ao professor Frederico e a toda a equipe, né, por mais uma vez proporcionar este momento a nós, né, ainda que virtualmente, mas um momento de confraternização, de verdadeiro intercâmbio entre professores, alunos, que eu acho que isso não tem nada de melhor, né? O Grupo Cruzeiro do Sul, com essa expansão no país, permite, né, e com ações como essa do professor Paulo, permite aos nossos alunos o quê? Uma visão regional, uma visão, não só regional, perdão, mas uma visão que transcende aí as peculiaridades de cada região, e este contato com alunos de outras instituições do grupo, eu tenho certeza que enriquece muito, não só para quem participa, como para quem assiste. Então, fica aqui, mais uma vez,
o meu muito obrigado, né? E também cumprimento a equipe toda, não só o professor Paulo e o professor Frederico, para ser justo. Também agradeço, né, a professora reitora, doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff, que proporciona esses eventos, apoia a coordenação, isso é muito importante. Trago aqui aos senhores o abraço do nosso reitor, professor Dr. Luiz Henrique Amaral, o professor Luiz Henrique, que sempre acompanha, para e passa esses eventos, ele pergunta, enfim, ele acompanha de perto e transmitiu aqui um abraço, nosso diretor de graduação. Trago também um abraço da professora Amélia Jarmendia, nossa pró-reitora, que também nos apoia muito no curso de Direito. Parabenizo os nossos alunos, alunos que, falo nossos porque são alunos do grupo e são nossos alunos mesmo, que fizeram aí as suas sustentações com bravura, né, de forma muito digna, muito emocionante mesmo de ver. Já foi colocada aqui por muitos a questão de que alguns advogados não têm a oportunidade de estar nos tribunais superiores, mas eu poderia até acrescentar o seguinte, foi o que eu disse ao Felipe, acho que eu falei isso hoje pela manhã com ele. Na verdade, para esses alunos que participam deste evento, para eles a vida profissional já é um pouco diferente, porque quando estiverem advogando e fazendo a sua sustentação oral, já não será mais a primeira, porque fizeram sustentações aqui dignas, né, de brilhantes advogados. Então, quando estiverem sustentando, saibam que não será a primeira. Eu tenho certeza que a maioria já está aí na reta final do curso. Cumprimento a todos os colegas, professores que estão aqui, coordenadores, é sempre um prazer revê-los, não é? Professor Eduardo Ganimedes, que nos falamos bastante, está mais próximo aqui, professor Ivan, enfim, e cumprimento na pessoa de quem cumprimenta a todos, e já que o pessoal tem feito aí alguns convites, né, convites gastronômicos, aqui para São Paulo podemos fazer um convite também, aí para um prato mais típico na casa do professor Eduardo Ganimedes, não é, professor? Podemos fazer lá uma massa, uma lasanha, alguma coisa do tipo, e a gente acaba confraternizando. Mas eu quero só finalizar também cumprimentando e agradecendo o professor Wellington Castilho, que nos acompanha, ele é o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e me auxilia na coordenação. Então, fica aqui o meu abraço a todos e uma boa semana a todos. Vamos aguardar o término do evento. Tá, muito obrigado, Wellington. Você que, na realidade, é a materialização do legado do nosso grande mestre, né? José Viana, que eu lembro que você já em testemunho falou, foi aluno dele, trabalhou com ele vários anos e hoje aqui dá continuidade a um brilhante trabalho que ele realizou. Então, muito obrigado pelas palavras e gostei da ideia da massa, né? São Paulo tem uma influência muito grande italiana e japonesa, né? Então podemos variar os cardápios conforme o gosto, né? Nominar aqui todos os colaboradores, como foi dito, desde semana passada, passaram quarta, quinta e sexta testando, fazendo tudo, para ver se tudo estava funcionando perfeitamente. Aqui o professor Frederico, que é o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, o professor adjunto do curso, o professor Capone, a professora Jamile, todos os professores presentes, tanto do DF quanto das outras instituições, aos nossos colaboradores Abraão França, Ana Camila, Gabriela Aparecida, João Vitor, Josias Veleda, Lidiane Almeida, Lorena Luiza, Rafael Marcos, que estão nos assistindo e que permitiram esse acompanhamento para que tudo pudesse sair da melhor forma possível. Foi tão verdade o que nós falamos sobre o nivelamento, assim, a excelência das apresentações, que eu já estou aqui com o resultado, né? Coração bate mais forte, aquela música de suspense, e apenas são números. E foi tão nivelado, porque se nós tivéssemos combinado, não teria sido tão próximo as avaliações. Então, só vou aqui, a partir do 8º lugar, a nota do 8º, a média, deu 423 pontos. Só que o 7º lugar, a média, deu 427 pontos. Olha só, 4 pontos. Isso para mim é um empate técnico, na verdade, para mim é um empate técnico, né? Que como dizer que, não foi. E o detalhe, e o 6º lugar, 427, 432 pontos. Olha só, são 10 avaliações acontecendo,
Por mais que nós quiséssemos até combinar, nós não conseguiríamos, pode ter certeza, não conseguiríamos, porque é muita nota para ser dividida. E aí continua, 432, e o quinto lugar, 438 pontos. Olha só a proximidade, ou seja, tudo é o mesmo nível de apresentação. E aí é um detalhe ou outro, que acha que falou assim ou falou assado, é que difere. Então, os nossos alunos, de verdade, tudo que foi dito aqui, ela se materializa, ela se corrobora pelas próprias notas que eu acabei de anunciar. E tanto é que o terceiro lugar ficou empatado. 2 alunos conseguiram empatar. E é óbvio, né? 4, 3 pontos, é muito fácil, em tantos pontos, conseguir empatar na média, com 446 pontos. E empato em terceiro lugar, né? O coração acelera mais forte, o aluno do Centro Universitário Brás Cubas, Lucas do Patrocínio Sobrinho, juntamente com a aluna do Centro Universitário do Distrito Federal, Cleide Martins Silva. Então, nossos parabéns aos 3 que conseguiram essa pontuação, esse feito, estão aí lado a lado ali no pódio. Bem, primeiro e segundo lugar, diferença também de 4 pontos. Ou seja, então, assim, é uma tarde assim, grandiosa para todos nós, onde só corrobora realmente a excelência das apresentações. E até interessante, né? Obviamente, cada coordenador tem o seu pulsar mais forte para o seu aluno, mas é muito grandioso quando a gente vê um aluno, você olhar o aluno de outra instituição fazendo uma brilhante apresentação e acabar ali com ele torcendo junto com o coordenador dele. De tão bela apresentação, e de verdade, em alguns momentos, assim, caramba, esse aluno está perfeito, né? De apresentação. Muitas vezes existia esse sentimento, porque a gente, na verdade, tem um objetivo muito maior. Então, com essa diferença apenas de 4 pontos, em segundo lugar, com 472 pontos, ficou a aluna do Centro Universitário de João Pessoa, a aluna Arislane Nathaniele Cândido Silva. Então, parabéns da Unip. E agora, o nosso, com 4 pontos apenas de diferença do segundo lugar, em primeiro lugar, nessa tarde, apenas por critérios de notas que foram aprovados. Então, aí sagrando-se a universidade que está há pouco tempo conosco, já dei um indicativo se é a universidade, né? Então é o Unifran positivo. Em primeiro lugar, o aluno da Universidade Positivo, Matheus de Albuquerque Esculan Vidal. Então, parabéns, Guilherme Correia, aí que está, é o grande responsável pelas sustentações orais, mas então, parabéns a todos, esses quatro que ficaram no pódio, mas, na realidade, como eu fiz questão de destacar os demais, na realidade, existem algumas competições que o pódio é muito maior, e assim eu vejo todos nós fomos vencedores, todos os alunos, brilhantes. De verdade, 4, 3 pontos, para mim, há um empate, há um grande empate técnico, que tem que ter uma nota ou outra para variar. Então, assim, todos estão de parabéns pela brilhante apresentação. Eu, obviamente, né, torci pela aluna do DF, mas eu fiquei com o coração acelerado e muito encantado com as belas apresentações de vários alunos das instituições. Então, agradeço aqui a presença de todos, agradeço aqui a toda a nossa assistência, espero que ano que vem possamos, eu estou com muita esperança que ano que vem possamos estar juntos aqui de novo, tal qual os outros eventos antes da pandemia, possamos estar aqui presencialmente, porque concordo, o nosso calor humano ali está perto, poder dar um abraço. Existem hormônios do bem-estar que você transmite quando você abraça uma outra pessoa. Então, nós precisamos disso, desse abraço, desse afeto, e que, de certa forma, se minimiza um pouco por essa possibilidade da tecnologia. Então, meus amigos coordenadores, aqui em nome do nosso professor decano, que a sua presença, o senhor nos ensina em silêncio, professor Eduardo. O senhor em silêncio nos ensina só por toda a sua história. Então, muito obrigado a todos os meus amigos, e aqui por essa tarde que passamos juntos, sempre é um grande evento do ano. Eu já começo o ano já pensando nesse nosso evento, e aí quando já inicia agosto, já é toda aquela tratativa, aqui essa mobilização. Então, muito obrigado. Eu declaro, então, encerrado aqui o nosso 6º intercâmbio de sustentação oral, e desejando nos encontrar num breve momento, e agora
ao 7º intercâmbio no ano de 2022. Um abraço fraternal a todos.